Meus irmãos, eu sou Jairo Teixeira e gostaria nesse momento de fazer essa live. Essa live, meus irmãos, eu estou fazendo por causa da necessidade. Nós temos uma necessidade de avisarmos aos nossos irmãos que o arrebatamento da igreja está para acontecer. É algo de extrema urgência. É urgência. O arrebatamento está para acontecer. E nós temos que fazer um alerta geral para avisar nossos irmãos. O apóstolo Paulo nos preveniu, Cristo nos preveniu, o apóstolo Pedro, todos nos preveniram dos falsos obreiros, dos falsos pastores, dos falsos pregadores. Meus irmãos, não tem tempo mais para brincar, tá? Não tem mais tempo para se brincar. Então, eu quero falar no livro de Apocalipse 22, fala o seguinte: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Meus irmãos, não há tempo mais para se brincar. Agora é hora de colocar a cara para bater. Não tem tempo mais para obreiro e obreiras covardes que não falam a verdade. Meus irmãos, a manipulação de Satanás está sendo muito grande. A Bíblia fala a respeito da vida de Cristo. A vida de Cristo foi um modelo e é um modelo para mim, é um modelo para mim e para todos vocês, e para todos os pastores, e para todos aqueles que confessa e professa a respeito do Evangelho. Meus irmãos, a Bíblia fala que assentado um dia estava Cristo, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus irmãos, está na hora de acordar. Está na hora de dar uma chacoalhada nessa igreja. Está na hora. Meus irmãos, aí Cristo respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí ele diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. Meus irmãos, mas aí em Apocalipse 22 diz assim: e ficarão de fora. E ficarão de fora. Meus irmãos, toma cuidado. Ficarão de fora os feiticeiros, ou melhor, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que cometa a mentira. Meus irmãos, está na hora da gente dar uma sacudida na igreja, porque não tem muito tempo. Meus irmãos, nós temos um exemplo. A Bíblia nos fala no livro de Mateus 4, versículo 1. Fala que Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito e lá foi tentado por Satanás. Uma das coisas que Satanás fez foi pegar Cristo, mostrou a sua glória e disse: tudo isso aí é meu e eu te darei, se você me aceitar.
Depois levou ele no alto monte, mostrou todas as grandezas, levou no pináculo do templo, mostrou tudo e disse: vou te dar tudo. Cristo diz: vai embora, não quero nada, fica. Meus irmãos, agora eu quero que você observe a vida do bispo Macedo se bate com a vida de Cristo. É o mesmo modelo? A vida de Valdomiro Santiago é o mesmo modelo de Cristo? A vida desse Silas Malafaia, de R.R. Soares, a vida desse Hernandes, a vida desses outros que tá com a seta na cabeça, querendo ser anjo. Esses homens são farinha do mesmo saco. Eles não pregam a verdade. Isso aí são tudo a mesma laia. Esses homens aí eram para estar todos eles lá numa prisão, presa. Eles eram para estar. Esses homens são mais pecadores, mais imundos que Fernandinho Beiramar e Marcola, que está em presídio federais. Esses homens aí assaltam, esses homens roubam com a Bíblia. Esses aí são os piores. Esses homens eram para estar no lugar de Beiramar e de Marcola, porque esses aí, eles roubam com a Bíblia. São um bando de mentirosos. Por que não fala a verdade pro povo? Meus irmãos, é hora de acordar. Ninguém coloca a cara. Cadê? Quem é que coloca a cara para falar a verdade? Nós estamos à véspera do arrebatamento. O arrebatamento. Todos esses homens aí, eles cobram para pregar. Eles ganham para pregar. Aí eles se apoiam quando o apóstolo Paulo diz assim: o obreiro é digno de seu salário. Assim nos ensinou o Senhor. Mas você chega lá, quando Cristo enviou os 70, Cristo disse: olha, a casa que você chegar, bata palma. Se lhe receber, né? Porque você está pregando o evangelho, então você vai precisar ser acolhido, vai precisar ter um alimento, tomar um banho, você vai precisar de ter uma hospitalidade para que você possa continuar o evangelho. Mas não tinha salário. Você não vê Cristo mandar eles cobrar. Meus irmãos, isso aí é um bando de marginais, de bandidos que assaltam com a Bíblia. Esses homens eram para estar presos. Esses homens, quando chega na época da política, eles vendem até a alma deles, quanto mais a sua. Está na hora de acordar. Cristo vai arrebatar a igreja, meus irmãos. Então vocês observou que Cristo não aceitou a oferta do diabo, mas eles estão aceitando. Eles são corrompidos. Esses homens aí não tem nada a ver com Deus, não. A palavra dita assim, Cristo diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Escuta bem. Pode ler que você vai ver. Livro de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Servir a Deus e o dinheiro. Esses homens são milionários. Esse falso desse Silas Malafaia anda na boa, com segurança, carro blindado, com jatinho. Ele conseguiu isso como? Foi trabalhando? Foi suando? Esses outros aí, a mesma coisa ou pior do que eles? Meus irmãos, está na hora de acordar. O arrebatamento vai acontecer. E aí o povo vai saber quem são esses falsos profetas aí. Eles todos são falsos profetas. Esses homens eram para estar presos. Esses homens não eram para estar em liberdade, não. Isso aí são falsos profetas. São ladrões da fé. Meus irmãos, está na hora de colocar a cara. Ou você é crente ou você não é. Se você não é crente, larga a Bíblia. Vai para o inferno, se viu o diabo. Está na hora de levantar e pregar a verdade para o povo. O apóstolo Paulo chegou a dizer, escuta o que o apóstolo Paulo falou: até esta presente hora sofremos fome. Sofremos fome, sede, estamos nus e não temos posada certa. Ao modelo dos pregadores aí, para o que o apóstolo Paulo falou. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4, 11. Isso aí são um monte de falsos profetas. Esses homens se apoiam na inocência de vocês,
Vocês não têm conhecimento, vocês não lêem a Bíblia. É por isso que esses bandidos aí, roubam vocês. O sistema religioso, esse sistema podre, isso aí são um monte de bandido. Aí, você olhe o que Cristo falou pro jovem rico. Vai lá, o jovem rico chegou para Cristo, rico, né? Tinha dinheiro. Chegou para Cristo e disse: bom mestre, o que posso fazer para me salvar? Cristo disse: guarda os mandamentos. Ele disse: não, isso aí eu tenho feito, isso é moleza. Cristo disse: vai e vende tudo e distribua com os pobres e terás um lugar no reino de Deus. O jovem vendeu. Esses homens são bandidos, esses homens aí que vocês estão vendo aí, são os bandidos. Para pregar eles cobram, arranca dinheiro do povo, vivem na boa. E agora tem duas setas na cabeça de dois aí dizendo que eles são anjos. Não são não, esses aí são igual a esses aí também. São todos farinha do mesmo saco. Não fala a verdade pro povo. O apóstolo Paulo diz assim: em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum e muitas vezes em frio e nudez. Vê se esses homens aí, procure eles para ver se algum deles trabalha. Vivem da fé. Vocês são ladrões. Todos vocês são ladrões. Vocês e os que é igual a vocês. Tudo são ladrões. Vocês eram para estar presos. Vocês tinham que estar agora num presídio federal com um corrente nas pernas. Vocês não prestam. Fala a verdade pro povo. Seu bando de falsos profetas. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. O diabo é o pai de vocês. Aí eles se apoiaram na reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero nunca foi crente. Martinho Lutero nunca foi crente. Martinho Lutero foi um monge da Igreja Católica que fez uma reforma apoiado pelos nobres. Os nobres lá na Europa apoiaram ele porque queria se livrar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era detentora do monopólio das terras. Ela tinha muita terra, então eles tinham que pagar a 10ª para eles. Eles estavam embaixo da mão da Igreja Católica. Aí, o que eles fizeram? Apoiaram Martinho Lutero. Martinho Lutero não fez a reforma, não foi por causa de fé, nada não. Foi os nobres que apoiaram ele, tá? E aí nasceu esse sistema religioso podre. Martinho Lutero sempre apoiou a Igreja Católica. Martinho Lutero fixou aquelas teses, as 95 teses. Gente, aquilo é uma palhaçada. Aquilo é uma palhaçada. Só quem não lê que vai atrás dele. Eu não fui atrás de Martinho Lutero, nem vou. Para mim, esse evangelho que vocês pregam é um evangelho podre. É um evangelho igual a vocês. Suas cobras, suas víboras. Vocês e todos que são aí, estão aí pregando aí, ganhando dinheiro às custas do povo. Vocês são bandidos. Vocês tinham que estar num presídio federal, trabalhando a pão e água, porque vocês estão roubando o povo. Vocês são ladrões. A causa da reforma. Olhe bem, escutem bem. Por que Martinho Lutero fez a reforma? Escuta bem, meu, escuta bem. O motivo que Martinho Lutero fez a reforma. Aqui causa da reforma no aspecto político. Era através dos nobres que vieram na reforma, que viram na reforma uma oportunidade de romper o vínculo com o Papa, os nobres. Aí depois, olha, a teologia, a insatisfação de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Econômico, a Igreja Católica era detentora do monopólio das terras e os nobres queriam se livrar da Igreja Católica. Resumo, no dia 31 de outubro de 1917, Martinho Lutero foi lá e fixou as 95 teses lá na porta da catedral.
Meus irmãos, isso aí é tudo uma palhaçada. E aí nasceu esse sistema religioso o qual vocês estão presos. Vocês estão presos. Vocês têm que fazer além para poder conseguir no arrebatamento. Se ficar na conversa desses bandidos aí, vocês não vão subir no arrebatamento. Aí Martinho Lutero, tudo uma fachada. Martinho Lutero foi excomungado. Ele foi excomungado pela Igreja Católica, tudo uma fachada. No ano de 1521, pelo Papa Leão X. Ou melhor, pelo Papa XI. Aí, Lutero não atacava a igreja de forma nenhuma. O livro Heróis da Fé fala que Lutero falava que a Igreja Católica era a verdadeira igreja. Heróis da Fé. Eu já li várias vezes, joguei até fora. A partir daí, meu irmão, aí Lutero foi excomungado em 1521, né? Foi a excomungação pelo Papa Leão XX, pelo Papa XI. O Papa Francisco disse sobre Lutero e a corrupção da igreja. No dia 1º de julho de 2016, alguém interrogou o Papa Francisco sobre Lutero. E ele disse assim, acredito. Aí ele disse assim, o Papa Francisco comentou sobre a retirada da excomungação de Martinho Lutero. Olhe bem, o Papa Francisco disse, não, vamos retirar essa excomungação. Vamos retirar isso. Aí ele diz assim, o Papa defendeu Martinho Lutero por ele defender os princípios da Igreja Santa. O Papa disse que Lutero era católico. Gente, esse sistema é um sistema podre. Esse sistema é um sistema que não vale nada. Esses homens são bandidos. O povo está sofrendo. Estão arrancando a pele da ovelha. Todos eles estão ganhando dinheiro. Procure um deles para ver se eles trabalham. Não trabalham. É na boa, ganhando dinheiro. Esses homens aí eram para estar presos. Esses homens era que tinha que estar na cadeia. Eu já mandei um recado pro ministro Alexandre de Moraes. Lá ele prendeu, acho que foi 2.500 pessoas. Tem muito crente lá, ministro. Ministro Alexandre de Moraes, vou fazer outro pedido pro senhor. Tem muito crente que está preso. Eles estão presos. Mas qual o motivo? É os pastores, quando chega na época da política, os pastores começam a pregar dentro da igreja, eles começam a apresentar os candidatos deles. E o povo está ali dentro, o povo recebe. Quem tem que prender é eles, prender os pastores. Solta esses irmãos aí, que esses irmãos estavam lá no dia 8 de janeiro, mas nem sabia às vezes o que estavam fazendo. Induzido por esse Silas Malafaia. Esse aí é o pior que tem aqui o pior homem que tem aqui no Brasil. Isso aí é um falso profeta. Esse homem era que tinha que estar na cadeia. Esse Silas Malafaia, ele é a mesma coisa de Barrabás. Agitador. Ele é um agitador. Tinha que prender esse agitador e soltar os irmãos que estão lá nos presídios federais. Ministro, prende esse agitador. Eu sou Jairo Teixeira. Pode ler um processo contra mim. Pode fazer o que vocês quiserem. Eu não tenho medo de vocês. Pode mover uma ação contra mim. Eu não tenho medo de vocês, não. Não tenho medo de vocês. Não tenho medo. Nenhum de vocês. Porque vocês são bandidos. Vocês roubam com a Bíblia. Agora, um Silas Malafaia desse, um homem que não vale nada, chega lá na manifestação falando que Alexandre de Moraes é um criminoso. E Silas Malafaia é o quê? Você era para estar preso, rapaz. Você rouba com a Bíblia. Você assalta com a Bíblia.
Aí, meus irmãos, vamos fazer um negócio aqui que às vezes eu fico indignado, meus irmãos, de ver a situação que muitos irmãos estão. Tem muitos irmãos aí que não conhece, não lê a Bíblia. É aí que o profeta Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Os irmãos não lêem a Bíblia. Os irmãos não têm conhecimento para seguir esses pastores. Esses homens aí, todos eles, esses homens aí não valem nada. Não tem valor nenhum. Aí mais abaixo, Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias disse: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo não lê a Bíblia, come a alfarroba, come o lixo que esses homens estão dando para eles, porque não lê, não tem conhecimento. Esses homens aí são deturpadores. Aí fica com a cara aí dizendo, mostrando o santo. Aí não tem nenhum santo não. Isso aí são profanos. Mas essa é para você que é pastor. Essa é para você. O Deus deste século cegou seu entendimento. O Deus deste século cegou o seu entendimento. Mas em 2 Coríntios 3 diz o seguinte: mas os homens maus enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vocês estão enganando o povo, né? Mas vocês estão sendo enganados por Satanás. Satanás é o pai de vocês. Vocês são filhos dele. Vocês têm que praticar as obras deles. Vocês são uns demônios encarnados. Vocês são uns demônios encarnados. E vocês vão pagar caro. O arrebatamento está para acontecer. E aí o povo vai ver que vocês foram rejeitados. Vai ver que vocês foram avaliados e foram achados em falta. Vocês foram pesados, foram medidos e foram achados em falta. O arrebatamento está aí. E o arrebatamento é uma seleção. O arrebatamento é uma peneira. Aí vocês vai ter que prestar conta ao povo, porque vocês vão ficar aí para a grande tribulação. Vocês são os filhos do diabo, todos vocês. Aí o apóstolo Pedro fala para vocês o seguinte: deste modo sobreveio o que um provérbio se diz: o cão vomitou o seu próprio vômito. Olhe bem, o cão voltou, vou corrigir, o cão voltou ao seu próprio vômito. É o apóstolo Pedro que fala, tá? E aí ele ainda continua, diz assim, ó, olha o que ele diz: a porca lavada retornou espojador de lama. Vocês nunca foram crente, seus filhos do diabo. Vocês não pregam o evangelho verdadeiro pro povo. Vocês vão pagar caro. Vocês vão pagar caro. Sua raça de víbora, filho do diabo, vocês vão pagar. Meus irmãos, eu estou falando porque eu tenho autoridade para falar. Foi Deus que me levantou. Foi Deus que me levantou. Eu estava congregando em São Paulo. Na época, o presidente das Assembleias de Deus Madureira chamava pastor Lupécio Verguiniano. Eu trabalhava com o pastor João Navarro, que é meu amigo, tem muitos anos que eu não vejo, mas foi quem me levantou no ministério, na Assembleia de Deus, pastor João Navarro. E aí eu saía para pregar. Quando foi um dia, pastor João Navarro era tão amigo meu, né? Sempre foi.
Eu almoçava com o pastor João Navarro todo domingo na casa dele. Ele dizia: Jário, vamos lá para casa almoçar. Eu almoçava todos os domingos com ele. Tudo eu saía com ele para resolver. Ele era o pastor da igreja lá na rua Alberto Baito, na Praça da Alegria, Vila Maria Altas. Pastor João Navarro é meu amigo particular. E quando foi um dia, o pastor João Navarro falou para mim assim: Jário, quando alguém vier cobrar de você, vier lhe convidar para você ir pregar, você vai pedir uma oferta. Você vai pedir uma oferta. Você não vai sair de graça, não. Quando for para você ir pregar, você pede uma oferta. E eu até animei. Eu disse: não, tá bom, pastor. Meus irmãos, e aí ele me falou isso numa segunda-feira. Quando foi numa terça-feira, teve um culto. E aí eu fui para a igreja, que eu sempre gostei de estar dentro de igreja. E aí me sentei lá. Teve o culto, na hora da mensagem entregaram para uma irmã. E Deus tomou aquela irmã e chegou para mim e disse assim: eis meu servo, ai de ti se cobrar para pregar minha palavra. Meus irmãos, eu tomei aquele choque. Eu digo: pronto, tá a resposta. Meus irmãos, o evangelho foi dado de graça. Você tem que pregar de graça. Não tem negócio de você pedir nada para ninguém, não. Não tem nada de você colocar a faca no pescoço de igreja de ninguém para pregar nem cantar, não. Esses cantores que cobram para ir cantar já tá recebendo, não vai no arrebatamento. Cristo não tem mais nada com você, viu? Esses pregadores que pregam e cobra, você já está recebendo pelo seu trabalho. No arrebatamento você vai ficar aí para a grande tribulação. Você não vai, você já recebeu. Esses falsos mestres que tá tudo aí na tela já receberam pelo trabalho dele. Não vai no arrebatamento, não, vai ficar aí para a grande tribulação. Eu estou dando um alerta para vocês, um alerta. Deus me mostrou o arrebatamento da igreja. Eu vi o arrebatamento da igreja. Eu vi o povo subindo com vestes brancas. Eu vi Jesus recebendo o povo nas nuvens. Eu vi o arrebatamento. Meus irmãos, fique em paz, fique em paz. Essa é a minha maneira. Se quiser mover uma ação contra mim, pode mover. Pode mover, que eu sei os meus direitos. Eu sou formado em direito. Pode mover a ação. Pode mover, que eu sei me defender. Pode mover, suas cobras. Vocês são filhos do diabo.